Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, primeiro dia de vídeo sem enrolação desse ano, então aproveito para dar o feliz ano novo para vocês. E é claro que a pergunta dessa semana tinha que ser sobre a venda da TAG pela Eng Brasil, uma empresa que muitas pessoas que investem em dividendos têm na carteira, que a Eng Brasil fez uma venda que pareceu meio confusa, que pareceu com um valor muito baixo. A gente vai dar uma olhada nesse vídeo de hoje sobre essa questão e logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e comentar ali embaixo se você tem Eng Brasil, se você gostou dessa venda da TAG, sim ou não, e depois se você concorda com a nossa opinião. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: a Eng Brasil é uma empresa de geração de energia e hoje ela é a segunda maior empresa privada do Brasil de geração de energia, só perde para a Eletrobras, né? Ela era maior, aí a Eletrobras acabou sendo privatizada, então hoje ela é a segunda maior. Mas quando a gente olha o gráfico dela, né, de cotação, a gente entende por que que ela é hoje a segunda maior, né? Por quê? Porque se você pega aqui nesse período todo, ó, ela sobe 420%, tá? Em 14 anos mais ou menos. Então é algo muito interessante, é um aumento muito grande aqui, tá? Então um aumento consistente ao longo do tempo. Você vê que é uma empresa que não tem muitas quedas, inclusive no próprio dia de hoje, que é o primeiro dia depois dessa situação aí que aconteceu da TAG, a gente está vendo aqui, ó, uma queda de 2%, enquanto o Ibovespa está caindo 0,8%. A gente vai ver que realmente foi uma transação um pouco abaixo do que deveria ser, mas não é nada que vai acabar com a Eng Brasil. Para quem não entende, tá? A Eng Brasil, ela tem 32,5% da TAG hoje, tá? E a Eng controladora, a francesa, tem mais 32,5% e a CDPQ aqui, né, o fundo de pensão canadense, né, o Caisse Depot, ele tem 35%. Então, com essa transação, a Eng Brasil vende 15% para o Caisse Depot, que é o fundo de pensão canadense. Então, a empresa fica exatamente dessa forma aqui, né? Se hoje é mais ou menos um terço cada um, né? 32,5, 32,5, 35. Depois dessa transação, fica aqui 32,5, 17,5 e 50%. Acaba sendo um controle compartilhado. A grande questão é a seguinte: o preço de compra, né? O preço de compra aqui foi 3,1 bilhões pela participação de 15%. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente tratar aqui é o seguinte: ela vendeu 15% de uma participação de 32,5%. Logo, ela vendeu 46,15% no total. Esse número vai ser importante para a gente ver os resultados. A minha primeira reação quando eu vi isso, tá, foi uma reação muito ruim. Eu até escrevi lá no grupo de assinantes e etc. Na quinta-feira à noite ainda, porque sexta não teve pregão. E aí eu botei que foi uma porcaria essa compra, essa venda e etc. Vai perder valor a Eng Brasil e etc. Muitos analistas continuaram comigo, todos eles, sem dúvida, disseram que esse valor foi muito baixo, que a empresa perde valor, tanto que hoje está caindo 2%. O ADR lá nos Estados Unidos, que é o 5% na sexta-feira, mas depois a gente vê que quando abriu aqui na terça-feira, o mercado já tinha digerido bem a ideia e você vê que caiu só 2%, sendo 1,2% acima do restante do mercado. Por que que aconteceu essa mudança toda? Então eu vou mostrar agora o que o Daniel estava pensando na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente vê aqui, ó, resultado de equivalência patrimonial transporte de gás, que é a TAG. A empresa, somente a participação da companhia, dando 320 milhões de reais de lucro, de equivalência patrimonial, que é o lucro que entra lá no nosso balanço aqui de quem é acionista da Eng Brasil.
subindo de 202 milhões no outro ano para 320 milhões. Receita subindo também de 702 para 771. Lucro bruto subindo muito mais, de 503 para 564. Enfim, a empresa estava crescendo muito. Tá? Quando a gente pega aqui o ITR da empresa, a gente vê que em 9 meses aqui, ó, essa equivalência patrimonial aqui, a gente vai ver que são 775 milhões no acumulado de 9 meses contra 534 milhões. Né? A primeira reação que eu fiz foi fazer a seguinte conta, né? 775 dividido por 3 vezes 4, quando você está rápido você faz dessa forma, 1 bilhão e 33 milhões, ela vendeu 46%, logo ela vendeu 476 milhões de lucro. Por qual valor? Por 3 bilhões e 100 milhões. O número exato aqui é esse daqui, 3 bilhões 113 milhões 550 mil reais aqui no total. Então, quer dizer, se você pega 313 e divide por 476, você está vendendo a 6,53 vezes. Né? A Eng Brasil hoje negocia 11 vezes, você está perdendo, você está destruindo o valor. Né? Então, esse é o ponto que eu, pelo menos, peguei, coloquei e malhei a empresa. Né? Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, teve uma conferência. Né? A conferência que você consegue acessar clicando aqui no fato relevante, e eu, inclusive, tive a chance de fazer pergunta. Inclusive, eu fui o único analista que eles responderam 2 das perguntas. Tá? Uma das minhas perguntas foi a seguinte: se a Eng Brasil precisa dos 3,1 bilhões, por que não fazer uma emissão de ações? Né? Afinal, a empresa ela tem hoje, né, um valor de mercado de 36 bilhões. Mesmo que você coloque algum desconto, que sempre tem, viraria ali 33 bilhões mais ou menos no preço da emissão, 3,1 seria uma diluição aí de 9,5%, 9% mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, esse valor de 770 milhões que a gente viu da TAG, né, nesse ano, significa um lucro da Eng, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqueles 775 milhões aqui de lucro, né, esse daqui dos 9 meses, ele significa, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, teve 775 milhões de equivalência patrimonial aqui da TAG, tá? E o lucro líquido da empresa foi 2 bilhões 481 milhões. Então a TAG ela representa 31% do lucro da Eng. Né? Se ela vendeu 46%, a gente está falando de 14,3% do lucro da Eng Brasil saindo nessa operação. Então, quer dizer, se você poderia fazer uma emissão de ação que vai diluir os acionistas em 9%, 10%, por que entregar 14% do lucro? Né? Você tem uma opção que gera mais valor. Então, eu não coloco em dúvida o futuro, os investimentos da empresa, mas não faz sentido. E a resposta deles, inclusive, foi que eles estão pensando e podem fazer uma emissão no futuro, tá? Mas que nesse momento eles acreditam que essa operação aqui tem um retorno maior. E isso me deixou um pouquinho com o pé atrás. Por quê? Aí eu começo a olhar com mais calma. De onde vem esse resultado aqui da TAG? Né? A gente vai ver que a receita dela não cresceu 60% quanto o lucro, 202 para 320. Cresceu 10%. O lucro bruto aqui cresceu uns 12%. Né? O lucro antes do resultado financeiro em impostos, você vê aqui que cresceu, mas também não cresceu muito. Por quê? Porque aqui tinha 36 milhões de despesa administrativa em geral e aqui só 2. Então eu descubro que aqui tem um não recorrente, tá? Tanto que as despesas ficaram muito baixas e no resultado financeiro a mesma coisa. Ano passado, o resultado financeiro era 159, agora é 71 milhões. Ok que caiu um pouco a taxa de juros, mas não é para tudo isso. Ok que caiu um pouco a inflação, a maior parte da dívida da TAG é via inflação, mas subiu a dívida da empresa. Tá? Inclusive, eu tenho aqui o relatório da Moody's que mostra, né, a questão da dívida e etc., como ela é
tudo mais, né, que coloca o cenário de crédito da própria empresa, como ela trabalha isso tudo. E aí eu comecei a pensar algumas outras situações, né? E aí eu fiquei um pouquinho mais tranquilo com relação a tudo isso. Quais são essas situações? Primeiro, a gente tem aqui os contratos de longo prazo da TAG, que são os contratos com a Petrobras. Então a gente tem o da Malha Nordeste aqui vencendo em 2025. Ou seja, 24% da receita vence em 2025. Quando a gente olha aqui o preço, dá 6,93 de tarifa, né, em reais por milhares de BTUs ou milhões de BTUs aqui. Tá? E qual é o grande ponto aqui? Os contratos novos que a companhia colocou, como esse aqui de Lagoa Parda Vitória, que não existia, e também o outro, se eu não me engano, esse Pilar e Pojuca, está aqui a 2,43. Aí o que eu penso? Será que o preço real do gás, do transporte do gás, está mais próximo de 2 e pouco do que 6,93? Né? E aí, como é que eu vou explicar isso para vocês? Já sei. Imagina um fundo imobiliário que tenha contratos atípicos. Aí ele alugou lá para agências bancárias, ou para o Carrefour, ou para o Pão de Açúcar e etc. Contrato de 20 anos, por exemplo. Aí chegou no final do contrato, aquele valor foi reajustado pela inflação ao longo de todo o período. Só que aqueles terrenos eles não valorizaram tanto. Então o valor de mercado do aluguel, na verdade, é 40% a menos, 30% a menos. A gente viu agora recentemente agências bancárias, o RBVA tendo que fazer redução das agências do Santander, o BBPO fazendo redução do Banco do Brasil. Então é mais ou menos similar. Será que a Eng Brasil já não está prevendo que em 2025 esse 24% de receita vai cair para caramba? E talvez os 775 milhões que acabou sendo puxado por 320 milhões aqui de lucro, ele não seja mais próximo de talvez 800 e pouco ou 900 milhões. Então, na minha visão, quando ela cita que esse tipo de desinvestimento é melhor do que fazer uma emissão, eles sabem fazer conta, gente. Eles não sabem, né? Não é problema de conta. Calculadora todo mundo sabe usar. Ainda mais uma pessoa que chega no nível que eles chegaram e com uma empresa que é lucrativa como a Eng Brasil ao longo de 15 anos. Né? Então, eu já começo a imaginar que o resultado da TAG está muito acima do que deveria ser. É claro que isso pode ser um wishful thinking, pode ser um desejo meu que seja isso. Mas eu começo a imaginar que eles já acreditam que esse 24% de receita do Nordeste já cai para 10%. Outro ponto que eu comecei a pensar também, que aí tem mais relação com a outra pergunta que eu fiz, é o seguinte, né? A empresa, ela tem alguns CAPEX para fazer na TAG. Tá? E se eu não me engano aqui, se eu não peguei errado, o número é 3,3 bilhões que a empresa teria que fazer de CAPEX na TAG. Quando ela vende essa participação, quem vai ter que fazer sobre essa participação que ela vendeu vai ser a Caixa Depot. Né? Então ela vai passar a fazer o investimento de 1,6 bilhão. Então se ela fizer esse investimento de 1,6 bilhão, somando 3,1 que a empresa já recebeu, já vira 4,7 bilhões. Né? Se você parar e olhar 4,7 bilhões contra aquele 476 milhões que a gente pegou, aí já é 10%. Já está mais em linha com o que a Eng Brasil consegue dentro dos leilões que ela tem, os investimentos em geração de energia renovável e etc. Então, quando a gente começa a trabalhar um pouco melhor, a gente entra um pouco mais fundo, a gente começa a entender um pouco mais por que ela fez isso. Agora, uma coisa é clara, né? Por mais que o mercado tenha começado a perceber isso, tanto que as notícias que saíram já de segunda e terça já não são revisões para venda, são revisões de redução de preço-alvo, mas para mantendo compra. Qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que a empresa ela abre mão de um resultado
que é mais ou menos garantido, que é esse da TAG, porque são contratos de longo prazo, fixos. Então, quer dizer, ela pode não abrir mão de 460 milhões, mas abre mão de 380 milhões, por exemplo, de lucro, em troca de 3,1 bilhões que não vai gerar lucro esse ano. Você vai entrar em geração de renováveis, que aí você vai fazer uma usina e etc., que talvez vai dar resultado lá em 2026. Então, ela perde uns 380 a 400 milhões de reais de lucro. Agora, por que a empresa fez essa operação? Porque se você olhar o patrimônio líquido da TAG, você vai ver que essa operação contabilmente, recebendo 3,1 bilhões contra o patrimônio líquido da TAG, que é hoje de 10,6 bilhões, você vai ver que traz um lucro antes de imposto de 1,5 bilhões. Tá? Para a gente facilitar aqui a conta, até o próprio RI fez, o CFO fez essa conta na reunião lá, ele mostra que aí 34% de imposto de renda, você tem mais ou menos 1 bilhão de reais de lucro quando tiver o closing da operação, que deve ser no primeiro trimestre de 2024. Tá? Então, vai entrar 1 bilhão de lucro não recorrente extra. Quando entra 1 bilhão de lucro não recorrente extra, mas sai 400 milhões de lucro da empresa por causa da TAG, ela tem um range acima de 600 milhões. Como ainda vai entrar alguns outros empreendimentos aí no meio, eu acredito que a empresa vai passar de um lucro de 3,3 bilhões para 4 bilhões, 4,1 bilhões. E hoje a empresa é negociada a 36 bilhões de reais. Então, quer dizer, é uma empresa que vai virar preço sobre lucro de 9 vezes. Se ela caísse 15%, como o pessoal estava falando, ela ia virar um preço sobre lucro de 7,5%. Cara, 7,5% contra uma média dela de 15%, histórica, não teria nem o que pensar de você comprar, por exemplo, a Eng Brasil. Entendeu? Então, eu acredito realmente hoje, tá? Na quinta-feira, minha opinião era outra, que a Eng Brasil ainda é uma boa operação. Só que o lucro dela recorrente, tirando a operação de venda da TAG, ele deve diminuir no próximo ano. E a empresa ainda citou que ela pode vender o 17,5% restante da TAG. Quer dizer, o objetivo da empresa vai ser geração de renováveis, geração de energia de renováveis e transmissão de energia. Ela espera entrar nesse lote agora do leilão de transmissão. Então, se você botar tudo no papel, a empresa conhece alguns riscos que a gente não conhece. Mas a TAG hoje, se ela tivesse que ser precificada a 11 vezes lucro, como é o caso da Eng Brasil, ela vendeu aí com um preço que precifica a TAG com os R$3 abaixo. Então, o preço-alvo de todo mundo dentro da Eng Brasil reduziu R$3 por causa da TAG. Se ela fizer um investimento péssimo, se ela queimar os 3,1 bilhões que ela recebeu, ela vai ter uma queda de estourando R$ 6,75. Mas volto a dizer, quando ela mostrar aquele lucro todo, mesmo que seja não recorrente, e novos projetos estão entrando aí dentro do resultado dela desse ano, para mim, a ação volta. Eu hoje estava esperando até que ela caísse mais do que ela está caindo. Acho que o mercado até se mostrou bem eficiente. Por quê? Porque ele teve 5 dias para pensar. Tá? Mas nesse momento aqui, para mim, não muda a nossa recomendação. A gente gosta muito de Eng Brasil. Tá? A única questão é que ela tem muitos investimentos para fazer. O dividendo dela vai continuar no mínimo estatutário de 55%. Então, para dividendos, é uma empresa que hoje vai estar distribuindo aí alguma coisa em torno de 5% de yield só. Você vai ter outras possibilidades maiores. Só que ela, se conseguir gerar bons resultados, ela deve crescer mais do que a média das outras empresas de energia. Enfim, pessoal, eu sei que ficou um pouquinho mais longo do que o normal, o vídeo sem enrolação, eu costumo ir mais rápido, mas eu quis mostrar também essa transição de pensamento que eu tive e que até o próprio mercado teve ao longo desses 5 dias que ele teve para pensar. E aí eu fiquei vendo dentro da minha cabeça o seguinte:
como é bom a gente ter um tempo de pensar, a gente não ficar sempre querendo operar qualquer coisa que acontece, qualquer notícia, né? A gente não opera com fígado. Acabou que o ADR dos Estados Unidos caiu 5% na sexta. Ou seja, momento que o mercado estava operando com fígado. Você faz uma continha rápida e você fala, poxa, a TAG perdeu 3, a TAG fez a ENG perder R$3. Logo, R$3 daí 5, 6%. Quando chegou hoje, a empresa só está caindo 2% porque a bolsa está caindo 0,8%, senão ela cairia menos. Tá? Então, mostra quando a gente é racional, a gente consegue ser mais eficiente. Então, eu fiquei pensando nisso também e eu quis que vocês tivessem essa noção ao longo do vídeo. Então, ficou um pouco maior do que um vídeo sem enrolação, mas espero que vocês tenham gostado do racional todo. Abraços, bons investimentos e acho que vai ser muito saudável para quem gosta de estudar, entrar lá no site de RI da ENG Brasil e ver a conferência, inclusive as perguntas que eu fiz, a pergunta que o Itaú fez e a pergunta que o Banco Safra fez. Foram muito interessantes na minha visão. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.